Fala Valos, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, como vocês estão vendo, comprei um mais novo microfone. Resolvi investir mais pesado ainda no nosso canal e comprei o Lark M2 da Holy Land. E confesso para vocês que tem sido uma experiência incrível. Chegou ontem para mim e eu já comecei a fazer alguns testes e confesso que estou bem feliz com essa aquisição. E esse microfone da Holy Land Lark M2, ele vem nessa caixinha aqui, tá? E geralmente quando a gente abre essa caixinha, ele vem com esse casezinho aqui. Dentro desse case, ele vem com dois microfones. Um é esse aqui e o outro é o que eu estou utilizando. E ele vem também com esse microfone aqui para colocar em câmera, ok? Então você pode utilizar, já vem com adaptador, vem com cabinho, e vem bem completo. Eu comprei esse combo aqui porque é mais vantajoso, caso eu for utilizar com câmera, algo desse tipo, né? Nunca se sabe. Vem também com duas espuminhas dessa aqui, anti-vento, né? Porque o vento bate e ele acaba protegendo e dando um pouco mais de qualidade para o seu áudio na hora que você está caminhando, até mesmo o vento batendo para um lado para o outro, ele acaba protegendo bastante e não causando interferência no teu áudio. Vem com esses dois aqui para os dois microfones. Vem também com esses dois colares que você prende o teu microfone nesses colares aqui, ó. E aí você pode utilizá-lo numa boa. Por exemplo, quando eu plugo ele aqui, ele fica bem aqui no meio. E você pode utilizá-lo de forma bem discreta. E fica até charmoso e bonito também, ok? Ele vem com dois, um para cada fone, bem legal, eu achei. Eu comprei o combo que vem com adaptador para iPhone e um adaptador tipo C, que é o que está plugado no meu aparelho celular. Porque às vezes eu posso pegar um iPhone, posso pegar outro tipo de celular, então ele já vem com esses adaptadores aqui também. É igual eu falei para vocês. No exato momento em que a gente começa a gravar, começa a ruir. Nesse exato momento tá passando um avião aqui, teco-teco, do lado da minha casa. Então agora, nesse exato momento, eu vou tirar o anti-ruído só para vocês verem como é que ele funciona, tá? Nesse exato momento tá sem o anti-ruído. Você vê que ele capta alguns dos barulhos do ambiente em si e acaba tendo também uma excelente qualidade para poder pegar a minha voz e equalizar também a minha voz. Então eu gostei bastante desse microfone. E logo mais... Vou ativar de novo o anti-ruído. Quero falar da leitura desse livro, do Pequeno Príncipe. Esse livro, eu comecei a ler ele e confesso que é uma história muito curta e uma história muito interessante acerca de o autor francês que ele acaba caindo com seu avião no meio do deserto, sofrendo um acidente, e ele fica preso. E daí surge a ideia dele criar esse livro. E esse livro ele traz vários relatos de uma forma bem lúdica para a criança, despertando o imaginário da criança e contando a história de um homem que caiu no meio do deserto porque o seu avião deu problema, no caso era ele, e ele conhece um garoto loiro que ele chama de O Pequeno Príncipe, e esse Pequeno Príncipe ele vem de outro planeta, a qual esse planeta dele é tão pequeno que é do tamanho de uma casa, e nesse planeta dele ele tem uma rosa com 4 espinhos e tem também 2 vulcões, e justamente ele consegue nesse planeta ver o pôr do sol a hora que ele quer. Ele simplesmente inclina a cadeira dele, senta e ele consegue assistir o pôr do sol. E esse Pequeno Príncipe, ele sai para viajar por outros planetas e ele encontra vários personagens no decorrer dessa sua viagem por outros planetas. E cada planeta em que ele vai, ele encontra um personagem e ele tira uma lição de profundidade dentro dessa experiência que ele viveu. Só que eu confesso para vocês que é um livro tão profundo e tão amplo assim ao mesmo tempo que me faltou capacidade intelectual, ou melhor, me faltou bagagem intelectual para expandir
a minha visão e aprender com profundidade os diversos ensinos que tem nesse livro. Só que uma das coisas que me chamou a atenção nesse livro, e eu vou aqui falar para vocês, é acerca da flor que ele tem no seu planeta e que ele cuida dela todos os dias e ele mima essa flor. E ele fala bem assim, ó, se alguém ama uma flor da qual só existe um exemplar em milhões e milhões de estrelas, isso basta para fazê-lo feliz quando a contempla. Ele pensa, minha flor está lá, em algum lugar, mas se o carneiro come a flor, para ele é como se todas as estrelas repentinamente se apagassem. Ou seja, ele está falando da exclusividade de alguém a qual ele ama. Quando nós amamos alguém, para nós não importa que pode haver milhões, milhares de outras pessoas que são do mesmo sexo, ou seja, várias mulheres diferentes no mundo, várias mulheres diferentes de cor, raça, etnia. Para nós o que importa é aquela pessoa, porque nós amamos aquela pessoa. Quando aquela pessoa parte, para nós é como se tudo perdesse sentido, tudo para nós parasse de fazer sentido e as estrelas parassem de brilhar. Ou seja, nós não queremos outra pessoa, nós queremos aquela pessoa. E uma das suas viagens que eu achei muito interessante também, que vou levar para a vida, é que ele chega em um planeta e esse planeta é muito bonito. Só que esse planeta é habitado por um rei e nesse planeta só tem esse rei. E quando ele chega nesse planeta, está esse rei com seu trono simples, mas ao mesmo tempo majestoso, com um vestido de linho muito grande que cobre todo o planeta. E quando ele chega, o rei fica extremamente animado. E esse rei, ele transmite para ele uma série de ensinamentos que faz a gente refletir. Como o Pequeno Príncipe, ele é obcecado por assistir o pôr do sol, ele chega no planeta desse rei e ele fala, cara, se eu fosse um rei e tivesse tamanho poder e autoridade, eu poderia assistir a centenas de vezes o pôr do sol e eu ficaria satisfeito com isso. E meio que sem graça, ele pede uma graça a esse rei, ou seja, ele pede um favor a esse rei e ele fala as seguintes palavras. Eu desejava ver um pôr do sol, fazei-me esse favor, ordenai ao sol que se ponha nesse exato momento. E o rei responde para ele, se eu ordenasse a meu general voar de uma flor a outra como uma borboleta, ou escrever uma tragédia, ou transformar-se numa gaivota, e o general não executasse essa ordem recebida, quem, ele ou eu, estaria errado nessa história? E aí o Pequeno Príncipe responde, você, Vossa Majestade. E aí o rei fala para ele, exatamente, é preciso exigir de cada um o que se pode dar, replicou o rei. A autoridade se baseia na razão. Se ordenares a teu povo que ele se lance ao mar, todos se rebelarão. E o rei ainda fala, eu tenho o direito de exigir obediência porque as minhas ordens são razoáveis. Só que o Pequeno Príncipe, sempre que ele tinha uma dúvida e sempre que ele tinha uma pergunta, ele insistia para obter uma resposta. E ele fala, e o meu pôr do sol? Lembrou o Pequeno Príncipe que nunca esquecia uma pergunta que tivesse feito. Então o rei responde, teu pôr do sol tu o terás. Eu o exigirei, mas eu esperarei na minha sabedoria de governante que as condições sejam favoráveis. E o Pequeno Príncipe ainda pergunta para ele, quando serão essas condições favoráveis? Indagou o príncipe. E o rei responde, respondeu o rei que consultou inicialmente um enorme calendário. Será lá por volta de 7h40 esta noite. E tu verás como sou bem obedecido. Então o Pequeno Príncipe, já cansado, ele começa a bocejar e ele fala, eu não tenho mais nada para fazer aqui, portanto eu vou embora. E o rei fala, não vá embora, eu te ordeno. Ele fala, mesmo assim eu vou. E o rei fala para ele e propõe para transformá-lo em um ministro. E ele pergunta, ministro de quê? Ele fala, ministro da justiça. E essa reflexão ele fala, mas sobre quem eu vou ministrar? Ele fala, você vai ministrar sobre você mesmo. Porque já que não tem ninguém nesse planeta, só eu e agora você, é muito mais fácil você julgar os outros do que a você mesmo. Olha que ensinamento. Se consegues fazer um bom julgamento de ti,
és um verdadeiro sábio. Ou seja, o verdadeiro sábio é aquele que ele faz a autoanálise de si mesmo e julga os defeitos que ele tem e aonde ele pode melhorar a cada dia. E não fica o tempo inteiro julgando e acusando os erros dos outros, entende? Porque você julgar a você mesmo é o mais difícil. E de repente ele encerra a conversa com aquele rei e ele vai para outro planeta. A cada leitura que nós fazemos desse pequeno livro, ele traz vários personagens e vários ensinos. Do primeiro foi esse rei, que ele foi para esse planeta e teve esses ensinamentos desse rei. O segundo planeta que ele vai é habitado por um vaidoso. E aí ele chega nesse planeta, tá esse vaidoso, e assim que o vaidoso vê ele, ele já grita de longe, um admirador. E exclamou à distância o vaidoso, mal ele podia ver o pequeno príncipe. Aí tem a lição, porque para os vaidosos, os outros homens são sempre admiradores. E assim que o pequeno príncipe chega nesse planeta, o vaidoso já pede para ele bater palma. Involuntariamente, já pede para ele bater palma. Quando ele bate palma, o vaidoso já tira o chapéu e já faz um agradecimento. E um dos ensinos que esse livro traz é que o vaidoso, ele não escuta ninguém. Ele só escuta quem os elogia. Ou seja, o vaidoso, ele só gosta de quem puxa o saco dele. Entende? Então, para os vaidosos, ele só vai dar ouvido quando as pessoas estão elogiando. Quando a pessoa vai passar uma instrução, quando a pessoa vai criticar, passar um feedback, o vaidoso ele não aceita. Então, tem vários ensinos dentro desse livro que trata acerca da nossa personalidade, acerca de como nós podemos lidar com o outro. Se você quer o impossível, tirando a exceção à regra, que no caso é Deus, que Deus é o Deus do impossível, mas quando você está no mundo real e você olha para as situações das coisas e você quer algo que é impossível de ser feito, você está pedindo para ser enganado, porque nós temos que chamar as coisas pelos seus verdadeiros nomes. A partir do momento que nós conseguimos chamar as coisas pelos seus verdadeiros nomes, sem ficar trocando o nome das coisas, dando um falso argumento, um falso significado para aquelas coisas, as coisas começam a fazer sentido para nós, ok? Então, é a mesma coisa. Tem gente que quer um homem bonito, alto, rico, forte, inteligente. Ou seja, é impossível disso acontecer. Geralmente, se o cara tem essas características, ele não é hétero. Mesma coisa você querer uma mulher que tenha muito dinheiro, seja bonita, seja inteligente e seja submissa. Não combina, porque geralmente se ela tiver muito dinheiro, ela não vai ser submissa a você. Entendeu? É polêmico, mas é verdade. Esse é um argumento que o autor Renato Amoedo, ele sempre utiliza, que é real. Ou você tem uma coisa, ou você tem outra. É a mesma coisa. Você querer um homem alto, um homem forte, um homem bonito, um homem rico e um homem inteligente, geralmente a beleza não combina com a inteligência, no caso do homem, ok? Mulher é mais fácil de ser bonita e inteligente, mas no caso do homem geralmente não combina. É raro e existe uma exceção à regra, onde você olha para alguém e esse alguém é homem e ele é bonito, ele é alto, ele é inteligente, ele é rico, ok? Ou é uma coisa ou é outra. Então ele fala que se você quer o impossível, apenas os mentirosos podem te satisfazerem. Só que em paralelo a isso, no planeta do rei, ele queria ter um pôr do sol naquele exato momento. Ele sai daquele planeta, vai para o planeta onde está o vaidoso, passa por outro planeta onde tem um bêbado e ele chega num planeta onde tem um lampião e um acendedor. E as horas nesse planeta, elas passam de maneira tão rápida que os dias são contados em minutos, ou seja, 30 minutos se passaram 30 dias. E nesse planeta aonde ele vai, a cada 1 minuto ele tem o pôr do sol, porque o dia passa em minutos. Então 30 minutos que ele passa conversando ali com aquele acendedor daquele lampião, ele acaba vendo e tendo vários pôr do sol acontecendo naquele exato momento. E uma das reflexões que nós podemos tirar desse livro é que nem tudo na vida nós podemos ter. Em outro planeta ele queria ver o pôr do sol naquele exato momento. Nesse planeta, a cada 1 minuto ele tem o pôr do sol, só que o sonho daquele acendedor, daquele lampião, é poder descansar.
só que ele não consegue descansar, ou seja, ele não consegue dormir o tempo que ele gostaria, porque a cada 1 minuto se passou um dia e ele já tem que levantar para acender aquele lampião e apagar também. Então, é uma lição bastante importante. Às vezes nós só queremos as coisas pelo nosso próprio ego, para o nosso próprio bel prazer, e não tem uma utilidade, não tem uma finalidade real para aquilo. Então, esse livro ele vai tratando de diversos ensinos, diversos ensinamentos para qual nós podemos fazer uma reflexão profunda e aplicar na nossa vida. E mesmo esse livro sendo tão curto, tendo reflexões tão profundas, eu vejo que falta para mim experiência de vida, bagagem intelectual, aprender sobre uma série de coisas, sobre uma série de ensinamentos, tanto filosofia, sociologia, teologia, psicologia, para poder eu conseguir abarcar e retirar toda a profundidade desse livro aqui e aplicar de forma simples e de forma lúdica também, porque esse livro ele traz exemplos de desenhos de uma criança a qual os adultos eles não conseguem se conectar com a criança, porque ele fala que os adultos eles enxergam números, já as crianças elas enxergam desenhos através da imaginação, ou seja, para uma criança uma caixa pode ser um elefante, porque o elefante pode estar preso ali dentro. Para o adulto, uma caixa é apenas uma caixa. O desenho de uma montanha é apenas um desenho de uma montanha, é coisa de criança e não de gente séria, ou seja, não de gente adulta. Uma das lições que ele traz também é que quando você vai falar para uma criança acerca da beleza de uma casa, você fala para a criança que nessa casa tem um jardim grande, cheio de pássaros, cheio de árvores gigantes, cheio de pombos, de pássaros de diversos tamanhos, diversas cores, e a criança ela fica encantada. Já para o adulto, na linguagem do adulto, você tem que falar em valores. Você fala, olha, eu fui em uma casa que ela custava aproximadamente 600 mil reais. E isso já dá uma sensação de poder e autoridade, e logo o adulto enxerga uma beleza pelo número e pelo valor que o número representa. Se você fala para alguém, olha, eu entrei em uma casa de 1 milhão de reais, a pessoa já imagina o quê? Uma mansão gigante. Para a criança, você vai ter que descrever a magnitude daquela casa através do que tem dentro dela. Por exemplo, um jardim, pássaros, piscina, árvores, paisagens bonitas, e aí a mente da criança consegue ir longe, ok? Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like e comente aqui embaixo o que esse vídeo agregou para você, e não deixe de enviar para um amigo que está precisando de mais uma reflexão que nem essa e fazer parte da nossa comunidade, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo, Deus abençoe e tamo junto, vasos!